pessoal, tudo bem? Hoje eu quero retomar com vocês um pouquinho o conceito de probabilidade, que foi um dos assuntos tratados no centro de mídia esses dias. A probabilidade, primeiro a gente tem que saber o que é a probabilidade. A probabilidade, ela permite que sejam feitas previsões sobre as chances de um acontecimento ocorrer em um certo experimento aleatório. Tá, agora vamos falar um pouquinho o que é um experimento aleatório. Experimento aleatório são ocorrências que não podem ser previstas com certeza. Como assim? Por exemplo, quando a gente lança um dado, o dado ele é numerado de 1 a 6. Então, quando a gente lança um dado, a gente não sabe ao certo o número que vai cair, né? Então, esse seria um experimento aleatório, tá? E o que seria um experimento que não é aleatório? Por exemplo, a água, ela ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, ela sempre vai ferver a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, esse seria um experimento que não é aleatório, tá? Mas hoje a gente vai falar do experimento aleatório. Para calcular a probabilidade, a gente tem que fazer uma divisão. Então, o que a gente vai dividir? A gente vai dividir o número total de resultados do evento, que eu já vou explicar o que é, pelo número total de resultados, que a gente chama de espaço amostral, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que seria cada um deles, mas a conta que a gente faz é uma divisão. Então, olha lá. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento representado pela letra ômega. A gente usa uma letra grega para representar esse espaço amostral. E o evento é um conjunto de resultados, sendo ele um subconjunto do espaço amostral. Então, o evento, ele faz parte do espaço amostral, tá? Mas como é que isso funciona? Então, vamos lá, pessoal. Vou tentar explicar melhor para vocês o que é o espaço amostral e o que é o evento, tá? Então, no lançamento de um dado, qual a probabilidade do número que cair seja um número par, por exemplo? Então, o espaço amostral é o conjunto de todas as opções que eu tenho de cair quando eu lanço um dado. Então, seria o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Então, isso aqui é o espaço amostral que a gente representa pela letra ômega. Qual a possibilidade de sair um número par? Então, desse espaço amostral, qual é o conjunto dos números pares? Então, seria o 2, o 4 e o 6. Então, esse subconjunto é o evento. Então, para calcular a probabilidade, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a quantidade de elementos do evento. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, são 3 elementos. Então, eu vou dividir 3 pelo total de elementos do espaço amostral, que são 6. Então, eu vou fazer 3 dividido por 6. Como eu quero esse resultado na forma de porcentagem, então, para ficar mais fácil, eu já vou multiplicar aqui, ó, por 100. Porque daí eu já chego com o resultado na forma de taxa percentual. Então, eu vou fazer 3 vezes o 100, lembrando que a gente multiplica só o numerador. O denominador a gente copia, então aqui continua sendo 6. Aí, eu vou fazer 300 dividido por 6. Então, o resultado aqui vai ser 50%, tá? Então, a probabilidade de no lançamento de um dado, o número que cair seja um número par, é ser 50%. Mas o mais importante dessa parte é que vocês entendam o que é o espaço amostral, que é a quantidade de todos os resultados possíveis que eu tenho, e o que é o evento, que é só aquele assunto específico que eu quero tratar. No caso aqui, ele queria saber a quantidade de números pares, certo? Agora eu queria retomar um pouquinho com vocês o exemplo que foi passado na aula de ontem, tá? Na aula de probabilidade. Então, olha só. Qual é a probabilidade de escolher uma pessoa que esteja usando óculos? Então, primeiro eu vou mostrar aqui na imagem para vocês, depois eu faço o cálculo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o espaço amostral. O que vai ser o espaço amostral? É o total de pessoas. Então, quantas pessoas eu tenho? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 3 vezes 8. Então, o espaço amostral é 24.
tá? O total de pessoas que tem na imagem é 24, tá bom? Guardem esse número que a gente vai falar sobre ele depois. O que eu quero saber? Que é o evento. Dessas pessoas, qual a probabilidade de eu escolher uma pessoa que esteja usando óculos? Então, eu vou contar as pessoas que estão usando óculos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dessas 24 pessoas, 5 estão usando óculos, tá? Então, a partir dessas informações, a gente vai calcular a probabilidade de eu escolher uma pessoa que esteja usando óculos. Falando da imagem que eu coloquei para vocês agora, então, anotei o seguinte: total de pessoas, 24. Então, esse total de pessoas que tinha na imagem é o que a gente chama de espaço amostral, que é o total de pessoas, a gente representa pela letra ômega. E as pessoas com óculos é o total de pessoas que eu quero calcular a probabilidade. Qual a probabilidade de eu sortear uma pessoa que esteja usando óculos? Então, essas pessoas com óculos é o que a gente chama de evento. Para calcular a probabilidade, conforme eu falei para vocês, a gente faz uma divisão. Então, o que eu vou dividir? O número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Então, eu vou dividir o número de elementos do evento, que são 5 pessoas com óculos, pelo número de elementos no espaço amostral, que é o total de pessoas, 24. Então, agora a gente vai fazer a divisão, 5 dividido por 24. Como o resultado da probabilidade a gente escreve na forma de taxa percentual, para facilitar o cálculo, eu já vou multiplicar o numerador por 100, porque daí o resultado já fica em forma de taxa percentual. Então, 5 vezes 100, 500, dividido por 24. Então, vou fazer essa divisão agora. Então, vou fazer 500 dividido por 24. 50 dividido por 24 vai dar 2. 2 vezes 24, 48. Para chegar no 50, falta 2. Aí, eu vou abaixar o zero para continuar a conta. Acontece que quando eu abaixo o zero, o número que formou é menor do que 24, então não dá para dividir. Então, quando a gente abaixa um número e o número que formou não dá para dividir pelo divisor, a gente primeiro acrescenta um zero no quociente. Para continuar a conta, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um zero, que vai virar décimo aqui. Quando a gente colocar o primeiro zero aqui, a gente coloca uma vírgula aqui. Então, eu tenho agora 200 dividido por 24, que vai dar 8. 8 vezes 24 dá 192. Para chegar no 200, falta 8. Então, lógico que a gente poderia continuar a conta, mas não tem necessidade, né? Então, aqui, ó, como o próximo número depois da vírgula é o 8, a gente pode arredondar. Então, eu vou escrever aqui que o resultado é aproximadamente 21%. Então, a probabilidade de, ao sortear uma pessoa, daquelas 24 pessoas, eu sortear uma pessoa que esteja usando óculos, é de 21%, certo? Bom, pessoal, na verdade o que eu fiz aqui foi explicar novamente aquilo que vocês já tinham visto na aula, até usei o mesmo exemplo para explicar para vocês, até de uma maneira diferente, uma maneira que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Espero que possa tê-los ajudado um pouquinho mais, tá bom? E qualquer dúvida é só me procurar. Beijo!